nós estamos aprendendo o que é ser igreja. Porque eu acho que o mais importante é nós aprendermos o que é ser igreja. Porque nós acreditamos que nós somos a igreja, amém? Eu, você somos a igreja. A igreja não é essas quatro paredes. Porque muitas pessoas falam assim, não, mas vocês estão no hotel, mas hotel não é igreja. Eu te pergunto, o que é igreja? Jesus não tinha um templo. Jesus não tinha quatro paredes onde ele ficava preso ali pregando, não. Jesus iria por todos os lugares levando o evangelho. Jesus não tinha uma igreja, minha igreja é fulano de tal, minha igreja, Jesus te ama, Jesus é isso. Como hoje você vê vários nomes de igreja, várias placas. Hoje tem até uma disputa, né? Mas a igreja, Jesus disse, a igreja somos nós. E nós temos que aprender a ser igreja. Isso é muito importante. Porque onde nós estivermos, nós estamos manifestando a igreja. Aonde você está manifestando a igreja do Senhor. Como nós aprendemos na série Simpatia. Se eu sou uma pessoa arrogante, antipática, eu vou manifestar para as pessoas um Deus antipático, um Deus ruim, um Deus perverso. Que nós perguntamos, se Deus tivesse a sua cara, que cara ele teria? Essa é a pergunta que eles têm que se preocupar. Qual a imagem que as pessoas estão tendo de mim? Qual a imagem que as pessoas estão tendo de Deus através de mim? E é por isso que nós iremos falar hoje sobre algo interessante. Quando eu falo a expressão tapa-buraco, o que vem à sua mente? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Tapa-buraco. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Pense aí, tira um minuto para pensar, porque muitas das vezes nós estamos tão acostumados a vir para a igreja e simplesmente esperar uma pregação pronta, o que o pastor vai dizer que nós temos que fazer, mas nós nunca paramos para pensar e muitas das vezes as respostas estão em nós. Eduardo, por que você me perguntou isso? Porque geralmente a expressão tapa-buraco, ela tem um sentido negativo. Dá a impressão de ser uma tarefa relegada a segundo plano, sem importância, menosprezada. Significa também tapar as falhas ou as deixas daquelas pessoas que estão em evidência. Como assim, Eduardo? Vou dar exemplo, muitas das vezes tem pessoas que vão fazer um evento, uma palestra, vão convidar um pastor, ou um grupo de louvor, ou um cantor para poder cantar, ou pregar, ou palestrar num evento muito grande, porque nós temos hoje isso em dia, eu tenho que chamar na minha igreja algo famoso para poder encher a igreja. Aquele que tem 1 milhão de seguidores no YouTube, no Instagram, porque hoje você vale pelo que tem quem te segue. Se eu tiver 1 milhão de seguidores, nossa, eu sou famoso. E quando essa pessoa, ela dá para trás, ela deixa um furo com você, uma falha, aí você tem que chamar quem? O tapa-buraco. Pô, irmão, não tem como você ir lá no lugar, porque uma vez aconteceu isso comigo. Mas certa vez um pregador ia pregar numa igreja, numa batista, e aí ele não foi, e aí me chamaram. Eu fui lá para tapar o buraco. E muitas vezes nós não gostamos de ser tapa-buraco. Quem gosta de ser tapa-buraco aqui? Ninguém. Então, nesse sentido, tapar buraco é uma coisa, como eu disse, muitas das vezes segundo plano, que não tem muita importância. Não nos acostumamos a ser tapa-buraco. Não nos sentimos muito importantes com esse tipo de função. Mas eu te pergunto nessa noite, será que a expressão tapa-buraco, tapar buracos, só tem esse único sentido? Será que esse é o único sentido da expressão tapar buracos? Sejam bem-vindos a esse lugar. Então nós perguntamos se a expressão tapar buracos tem esse único sentido negativo, menosprezado, sem importância. Mas quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, talvez, para algumas versões mais atualizadas, reparadores de brecha podemos substituir por tapadores de buracos. E quando eu olho para o texto que nós acabamos de ler, principalmente do verso 1 até o verso 11 de Isaías 58, esse texto ele me dá algumas informações importantes. E a primeira é sobre os muros.
Repitam comigo, muros. Muros. Os muros, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a entender que ao longo dela, ela dá um sentido positivo para a expressão tapar buracos. Pois remete à importância dos muros no mundo antigo. Há muitos anos, milhões de anos atrás, os muros tinham uma importância muito grande. Os muros, eles tinham como objetivo dar proteção à cidade, para que elas não ficassem vulneráveis aos inimigos, diante dos inimigos. E quando começamos a estudar um pouco mais sobre o mundo antigo, sobre aquelas cidades, nós vamos ver que os muros daquelas cidades, eles eram construídos de uma tal maneira que era praticamente impossível ser penetrado. Aqueles muros eram muitas vezes construídos de 5 a 8 metros de espessura. Eles eram muito largos. E eles eram construídos com 8 metros de altura e muitas das vezes era construído por pedras. Olha isso que interessante. Hoje em dia, muitas vezes, nossos muros são construídos por lajota. Você mexe a marreta, buf, cai tudo. O pé mesmo, aí, ó, Demi falando aí, ó. Realmente, mas naquela época não, os muros eles eram muito fortificados. E eles cercavam a cidade para dar proteção. E aí começamos a entender que uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida. E trazendo para os dias de hoje, a maioria das casas, quase 100% das casas, são cercadas pelo quê? Por muros. Prédios são cercados por muros. Por quê? Para que possa impedir de que os ladrões possam entrar na sua casa e furtar aquilo que você tem. E muitas das vezes os muros não são... muitas vezes o muro nem faz costas, porque eles vão e pulam. Mas quando você tem condições, você põe cerca elétrica, você põe aqueles arame farpado, não é assim? E quando você não tem condições, muitas das vezes, nós que viemos, muitas vezes daquelas condições de pobreza, nós inventamos. E colocamos o quê? Caco de vidro no muro. Oxi, melhor proteção que tem. Mas para quê? Qual é o objetivo dos muros? Dar proteção. Como hoje e como no mundo antigo, há muitos anos atrás, a função do muro, o objetivo dos muros é dar proteção. Aleluia. E uma das coisas que representam um pouco hoje as cidades antigas são os condomínios fechados. Se você olhar um condomínio fechado de casa, aqueles condomínios, as casas não têm muros. Por quê? Porque o condomínio é cercado por muros. Então eles têm aquela certa liberdade de não colocar muro em volta da sua casa. Mas se você for olhar, aquele condomínio ele é cercado por muros, igual às cidades antigas. Talvez alguns de vocês já viram aquele filme. Quem gosta de ver filme aqui? Quem gosta de assistir filme? Eu sei que tem uma galera aí que gosta de assistir um filme, Netflix, uma coisa linda, uma série. Mas eu creio que talvez alguns de vocês já viram aquele filme chamado Troia. No filme chamado Troia conta a história da guerra entre os troianos e os gregos. E os gregos tentam invadir a cidade de Troia. Só que eles não conseguem. Por quê? Porque os muros de Troia eram impenetráveis. Os muros de Troia eram tão altos e tão largos que era praticamente impossível de entrar. E eles viram isso e falaram assim. Só que os gregos eles eram muito inteligentes. O povo grego tinha uma sabedoria muito grande. E o que eles fazem? Criam um grande cavalo de madeira e colocam um monte de soldado ali dentro. E eles deixam como um presente e vão embora. E os troianos deram mole, pegam aquele cavalo e levam para dentro da cidade. Como eu te disse, as cidades eram protegidas por muros. Mas as casas que estavam dentro da cidade elas não tinham muros. Então começamos a entender que se eu atravesso o muro, a cidade está desprotegida. E quando eles levam aquele cavalo que ficou famoso como chamado cavalo de Troia, os soldados eles abrem o portão da cidade e aí já era. Passou o muro, acabou a cidade. Da mesma forma, como um ladrão ele consegue passar pelo teu muro ou pela porta da sua casa, já era. Aleluia. Ele faz uma bagunça. Então os muros nós começamos a entender que servem para proteção. Muitas vezes para a proteção da sua casa, para a sua própria proteção, para a proteção das suas coisas, para não serem furtadas. E aí começamos a entender que nós ficamos mais presos do que livres, porque ficamos atrás de muitos muros. Já viu isso? Antigamente era tudo tão livre, não era? Principalmente o pessoal que mora no interior, na roça, era tudo aberto, não tinha problema. Hoje em dia não. Hoje se você dá um mole, já era. Igual lá em casa. Certa vez, uma pessoa se passou por mim, falando que era filho do pastor, pediu para abrir o portão, abriram o portão através do interfone,
e o rapaz entrou e roubou todos os tapetes dos andares. E as bicicletas também. Então passou do portão, passou do muro, a sua casa fica desprotegida. Então começamos a entender que uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida. E quando eu olho para esse texto novamente, outra informação pula desse texto para mim e para você. O alerta divino. Escutem bem. O alerta divino. Deus sempre alertava o seu povo para que tapasse os buracos que estavam naquelas muralhas, ao longo das muralhas. Para que o inimigo não penetrasse por aqueles buracos, pelas brechas, pelas falhas. Porque onde houvesse um buraco, o inimigo poderia entrar e acabar com a cidade. Mas olha como que Deus ele é bom. Deus ele sempre nos alerta. Deus nunca deixa você sem avisar. Ele sempre alerta: ei, irmã, ei, irmão, não vai por aquele caminho, não faça isso. Eu falo porque eu já vi nosso pastor sempre falar: irmão, Deus me revelou para você não ir naquela festa. A pessoa ia e aconteceu o quê? Se dava mal. Aprenda uma coisa: Deus ele sempre nos alerta. Da mesma forma que ele alertava o povo de Israel para que cobrisse os buracos que estavam nos muros, nas suas muralhas, ele nos alerta nos dias de hoje para que não possamos cair. Glória a Deus. Eu te pergunto: será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que você tem ouvido o alerta divino? Deus ele nos alerta para que possamos tapar os buracos. Da mesma forma que ele alertava o povo no mundo antigo, ele alerta hoje em dia. Porque Deus ele é bom e o tempo todo ele é bom. E quando começamos a pegar essas informações desse texto que nós acabamos de ler, que você pode e é desafiado a ler esse texto depois em casa, eu te pergunto: o que a expressão tapar buracos nos sugere? O que ela nos sugere nessa noite? O que essa expressão quer falar conosco nessa noite, essa expressão tão pequena, que como nós dissemos no início, que muitas das vezes para nós é uma expressão relegada a segundo plano, sem importância, menosprezada, que muitas vezes nós não queremos ser simplesmente tapa-buracos. O que ela quer nos sugerir nessa noite? O que ela quer nos ensinar? Eu quero compartilhar com você nessa noite 3 pontos importantes para que possamos aprender e possamos ter a nossa vida transformada. Vira para o teu irmão e fala para você: ei, você vai ter uma vida transformada nessa noite. Vai ter uma vida transformada. Fala para ele convicção. Fala um pouco mais para ele, fala assim: ei, Jesus te ama. Fala para ele. Fala com aquele amor. Como comunidade nós temos que se reunir, é isso. É eu conhecer uns aos outros. Porque muitas vezes nós simplesmente estamos tão acostumados a sentar nas igrejas, olhar para a nuca um do outro, né? Que nós olhamos, sentamos um de costas para o outro. E olhamos só para a nuca do irmão, nem sei qual é o nome do irmão. Mas é por isso que eu vejo que Jesus ele é tão maravilhoso, que ele chamava os teus pelo nome. Jesus não chamava por apelido, não chamava por isso, Jesus chamava pelo nome. Quando Jesus passa e fala: ei, Zaqueu, desce da árvore. E nessa noite ele está chamando pelo teu nome. Porque ele tem algo para realizar na tua vida nessa noite. Eu creio que você não está aqui à toa. Se você está aqui, quem está aqui nessa noite é porque Deus trouxe aqui nessa noite. Porque eu creio que você não está aqui forçado. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou a estar aqui. O pastor não te obrigou a estar aqui. Você não é obrigado a estar aqui. Mas para estarmos aqui, nós temos que estar com o coração aberto, com a mente aberta para receber a palavra de Deus. E quando eu começo a olhar para essa expressão, tapar buraco, o que ela nos sugere, Eduardo? O primeiro ponto é que tapar buracos é uma tarefa de todos. Repita comigo: todos. Todos. Porque muitas vezes, Eduardo, você pede para que eu possa repetir em voz alta. E quando nós repetimos em voz alta, essas coisas que nós repetimos vão para o nosso subconsciente. Porque muitas das coisas que nós fazemos hoje em dia, nós fazemos sem perceber, porque está no nosso subconsciente. Tem pessoas que sofrem traumas na infância e que reproduzem atitudes, comportamentos, porque aquilo está gravado no seu subconsciente.
Aquilo que está no seu consciente você consegue controlar. Mas aquilo que não está no seu consciente, está no seu subconsciente. É por isso que nós temos que aprender para que o nosso subconsciente ele possa ser treinado e que possamos ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes. É por isso que Jesus disse, aquele que tem encontro comigo, ele tem a vida mudada, transformada. Porque o Espírito Santo ele não fica no superficial, ele vai na profundidade. O Espírito Santo ele não transforma você de forma incompleta, ele transforma você por completo. Porque ele vai no seu íntimo, aonde o homem não pode tocar, aonde a psicologia acha que pode, não. Naquele lugar, apenas o Espírito de Deus ele pode te transformar. Talvez aquela dor que está dentro de você neste momento, aquela dor de sentimento que te corrói, Deus nessa noite ela vai te curar desse momento. Talvez aquele sentimento, alguém que falou alguma coisa contra a sua vida, talvez aquele sentimento que está te doendo aí dentro da tua alma, Deus ele vai te curar nessa noite. Basta você abrir teu coração, abrir a tua mente para receber a palavra dessa noite. Então nós entendemos que tapar buracos é uma tarefa de todos. Não é uma coisa para especialistas. Não pode ser uma tarefa só da liderança da igreja, só do pastor, porque muitos de nós achamos que tudo que tem que fazer na igreja tem que fazer o pastor. Não, mas isso é o pastor, ele é o pastor da igreja. Ah, não, mas aquilo tem que fazer o pastor, ele é o pastor da igreja. Tudo jogamos em cima do pastor. Ou dos pastores, como tem igreja, tem mais de um pastor. Ou da liderança, tem um líder aí, ele tem que fazer. Deixa eu dizer, a Bíblia declara que é uma tarefa de todos. É uma tarefa minha e uma tarefa sua. Vira para o teu irmão e fala assim, ei, é uma tarefa minha e uma tarefa sua. Fala para ele. É a tarefa de todos nós. É uma prática que envolve todas as pessoas da comunidade, da igreja. Para que essa igreja funcione, para que essa casa funcione e cresça, todos nós temos que estar envolvidos. Imagina se tudo ficar relegado ao pastor. Será que ele dá conta? Não. Mesma coisa, o corpo ele funciona só com o coração? Só com o cérebro? Só com a perna? Não. Mas o corpo ele funciona quando todos os órgãos funcionam em harmonia. E a Bíblia declara que a igreja do Senhor é comparada a um corpo, que cada um tem uma função. O coração tem uma função de bombear o sangue, o cérebro tem outra função, o fígado tem outra função. Eu e você cada um de nós temos uma função a cumprir. Por isso que eu digo que tapar os buracos é uma coisa que tem que envolver a todos. E eu creio que se você está aqui nessa noite é porque Deus tem algo para fazer com você neste lugar. Ah, mas Eduardo, quem sou eu? Você é um filho de Deus e Ele quer agir através de você. A Bíblia nos desafia que possamos servir, que possamos nos envolver, nos entregarmos. Servir, porque a Bíblia declara que Ele veio para servir, não para ser servido. E Paulo completa. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. E como imitador de Cristo eu tenho que servir. Eu tenho que vestir a camisa dos voluntários, ser voluntário da igreja, fazer a minha parte. Pastor, o que eu preciso fazer? O que o senhor precisa? Eu estou aqui. É como dizemos aquelas pessoas, o pau para toda obra. Deus não quer que você seja simplesmente um homem ou uma mulher que esquenta banco. Só vem aqui para a igreja para sentar e falar, vou lá hoje para ver se entra um dinheiro na minha conta, para ver se eu ganho um carro, para ver se eu ganho uma casa. Não, Deus ele quer agir através de você. Mas Ele só vai agir se você quiser. Sabe por que eu amo Jesus? Porque Jesus ele não nos obriga a nada. Jesus ele vira para os discípulos e fala, Pedro, me segue. Judas, me segue. Tomé, me segue. Ele não obrigou nenhum deles. Mas eles estavam com o ouvido aberto e eles seguiram. Eu te pergunto nessa noite, você quer seguir Jesus? Será que você realmente tem seguido Jesus? Como eu disse, tapar os buracos é uma tarefa de todos. Deus ele quer agir através de você neste local. Eduardo, eu faço parte dessa casa, estou tão acompanhado. Então você tem que se envolver. Se disponibilizar. A palavra mais importante para mim que Jesus procura, Jesus não procura santos.
A igreja não é lugar para santo. As igrejas antigas, conservadoras, sempre colocam santos e pecadores, mas Jesus ele veio para os pecadores, para os perdidos. A igreja é lugar de pecador, a igreja não é lugar de santo. Porque muitas pessoas falam, não, eu não posso trabalhar na igreja porque, poxa, eu preciso me preparar. Aí está se preparando, né? Demora 1, 2, 10, 20, 30 anos, a pessoa está se preparando. Jesus volta e você está se preparando. Não faça amanhã o que você pode fazer hoje. Ficamos tão, não, vou deixar para amanhã, vou tomar a decisão amanhã. Jesus volta amanhã e você fica. Para que eu possa me envolver, escutem bem, para que eu possa ser mais um para tapar buraco, isso exige amor. Repita comigo, exige amor. Para que eu possa servir na igreja, eu tenho que ter amor pela igreja. Eu tenho que ter amor por Deus e pela obra do Senhor. Porque se você não tem amor, você não vai fazer. Porque tem uma frase que diz, quem ama, cuida. Se eu amo a minha igreja, eu vou cuidar da minha igreja. Eu vou dar o meu melhor, eu vou me disponibilizar. Pastor, eu estou aqui. Deus, eis-me aqui. Mas não adianta eu falar só eis-me aqui e não fazer nada. Jesus disse, Abraão disse, ei, Deus, eis-me aqui. E Abraão fez aquilo que Deus o ordenou. Será que você tem feito aquilo que Deus ordenou? Nós estamos aqui chamando, gente, vamos vir ser voluntário. Não sei. Eu acho que eu não estou preparado. É exatamente por isso que você está preparado. É por isso que você está preparada. Porque se eu esperar eu me preparar, eu nunca vou estar preparado. A minha pessoa fala, não, eu só vou batizar, eu só vou servir na igreja quando eu parar de fumar, de beber. Você nunca vai parar. Porque sempre vai ter a tentação. Mas a partir do momento que eu começo a me disponibilizar, a me dispor, a servir, Deus ele vai todos os dias me capacitando. E todos os dias ele vai me libertando. Paulo diz que devemos caminhar dia após dia. Porque dia após dia Deus vai nos libertando. É por isso que nós usamos hoje a expressão paulatinamente. Deus não vai te libertar na hora que você entrar por essa porta e, hoje eu estou outra pessoa. Não. É no seu caminhar. Jesus demorou 3 anos. Foram 3 anos do lado dos discípulos, capacitando, orientando, falando com eles. Se nós fôssemos olhar para aqueles homens que muitos eram analfabetos, muitos eram pescadores, não sabiam nem falar direito. Glória a Deus. Jesus disse, apenas que vocês têm que fazer o quê? É ter disponibilidade. Aí, sigam-me. Disponibilize o seu tempo. Olha que coisa linda. Aquelas tias ali do Kings disponibilizaram o seu tempo. Tiraram o seu sábado, que elas poderiam estar dormindo, vendo Netflix, fazendo um monte de outras coisas, para fazer o quê? As lembrancinhas para vocês pais. Coisa linda isso. Porque isso é o quê? Elas se disponibilizaram a servir. Aleluia. E eu quero que nesse momento você grave a frase que eu irei falar para você agora, que é uma frase muito importante. Gravem bem essa frase. Quem se dispõe a amar, sempre terá o que comer e o que dar de comer. Deus. Nesse momento eu quero trocar esse amor, amar, por servir. Aquele que se dispõe a servir, sempre terá o que comer e o que dar de comer. Como assim, Eduardo? A Bíblia declara que devemos buscar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Jesus está dizendo, ei, me busquem a minha presença, e não se preocupem com as demais coisas, porque eu vos acrescentarei. Não se preocupe que não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar a roupa no teu guarda-roupa, porque eu vos acrescentarei. Aleluia. Mas vocês têm que me buscar. Aleluia, Deus. Mas muitos de nós estamos invertendo isso. Não, Deus, eu vou lá, primeiro você me dá e depois eu te busco. Depois eu me comprometo. Deixa eu dizer uma coisa, não funciona assim com Deus. Primeiro eu tenho que me disponibilizar. Porque a partir do momento que eu me disponibilizo a amar, eu jamais terei fome. E ainda eu vou ter o que dar ainda. Porque Deus vai estar cuidando de mim. É a mesma coisa, quando você que trabalha. No primeiro dia de trabalho, o seu patrão já te deu o seu salário na sua mão? Comecei hoje. Já hoje você toma aqui o seu salário.
Foi assim? Você primeiro teve que dar resultado. Você teve que trabalhar durante 30 dias para depois no final desse dia você receber a recompensa. É uma coisa com Deus. Deus, ele nos testa. Ele está te testando se você está aqui nessa noite buscando Ele pelo que Ele é ou pelo que Ele pode te dar. Mas Eduardo, eu entrei na igreja hoje, poxa, eu fiz 7 domingos e nada aconteceu. Porque Deus está te testando. Porque Ele quer saber se você quer permanecer ou você só quer um momento. O que mais tem hoje são pessoas momentâneas. É por isso que quando Jesus ele pega mais duro na palavra, a Bíblia declara que a multidão deixa de seguir. E aí ele vira para o discípulo aí, vocês não querem ir com ele? E eles viram para ele e falam o quê? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas a multidão ela é momentânea, a multidão ela vem, enche, recebe a bênção, dá pula, glória a Deus, mas ela não quer compromisso. Eu escuto nessa noite, que você quer compromisso com Deus? Um compromisso de tapar buracos, de buscar a Ele e de se disponibilizar para servir, para amar, para cuidar. Porque o ato de eu cuidar, eu sou cuidado. Olha que coisa linda. A partir do momento que eu começo a cuidar dos meus irmãos, automaticamente eu vou ser cuidado. Porque o que eu planto, eu colho. É a lei da semeadura. Se eu cuido, eu serei cuidado. Deus sempre prepara uma pessoa para colocar do seu lado para cuidar de você. Então nessa noite eu quero desafiar você. Chamou para ser voluntário? Eduardo, estou aqui com as duas mãos levantadas, pastor. Estamos juntos. Eu quero isso. E aí quando começamos a olhar para isso e entender o que é tapa-buraco, nós começamos a ver o que significa construir em cima de antigos alicerces. Olha o que o verso 12 diz: teus escombros antigos serão reconstruídos e reerguerá os alicerces dos tempos passados. A Bíblia declara que aquilo que passou, passou. A partir do momento que você começa a seguir a Cristo, você tem uma nova vida, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não quero saber do seu passado, o que você fez. Jesus está te chamando pelo que você é. Porque se ele fosse procurar pessoas santas nessa terra, ele teria que andar sozinho. É por isso que ele falou assim: eu vim para os perdidos da casa de Israel. Ele veio para mim, ele veio para você. Ele se entregou por mim e por você. Glória a Deus. E aí começamos a entender que os novos convertidos também participam dessa tarefa de edificação. Porque muitos de nós achamos que só pode servir na igreja aquele que tem 10 anos de igreja, aquele que tem 20 anos de igreja, aquele que tem 5 anos de igreja. Mas Eduardo, eu entrei na igreja ontem. Ei, se você entrou na igreja ontem, eu te dou a camisa dos voluntários hoje, você já pode servir hoje. Mas muitos vão falar assim: Eduardo, eu não estou preparado. Exatamente por isso que você está preparado. Porque a partir desse momento, na hora que nós achamos que nós estamos fracos, é a hora que nós estamos fortes. Como assim? Não estou entendendo essa lógica. Essa lógica não bate, não faz sentido. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são loucura para o homem. Por que, Eduardo, que na hora que nós estamos fracos é a hora que nós estamos fortes? É porque nessa hora que nós dependemos 100% de Deus. Aleluia. A dependência de Deus vai ter que ser total. Deus, eis-me aqui, eu te entrego a minha vida. Seja feita a tua vontade. Mas muitos de nós não queremos viver a vontade de Deus. Nós falamos isso, mas na prática é outra coisa. E quando as coisas começam a fugir do nosso controle, o que acontece? Começamos a murmurar: eu vou buscar mais, não dá certo, não dá isso, não dá aquilo. Porque nós queremos que tudo seja no nosso controle. E quando foge do nosso controle, nós ficamos loucos. Mas é neste momento que nós começamos a confiar em Deus. E a não se preocupar, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Confiar é simplesmente acreditar. Crer, qualquer um crê. Todos que acreditam em alguma coisa são crentes. E até mesmo nós usamos aquela expressão: até o diabo é crente. Porque ele acredita em Deus. Ele sabe da existência de Deus. Mas confiar são poucos. É mesmo se você botar uma criancinha em cima dessa mesa e pedir para ela pular, se é o pai ou a mãe, ela vai fazer o quê? Ela vai? Por quê? Porque ela confia em você. Ela vai pular de olhos fechados. É a mesma coisa que somos nós com Deus, nosso relacionamento com Deus. Como filhos, nós temos que confiar. Não apenas crer, mas confiar. Nas horas mais difíceis, Deus está entregue nas suas mãos, seja feita a vontade. A vontade de Deus.
Porque quando muitas vezes nós falamos assim, começa a acontecer algumas coisas, mas pô, mas não era isso que eu queria. Mas talvez é porque Deus ele queria assim. Aleluia, Jesus. Mas nós somos Deus, seja feito à vontade. Mas quando Deus faz a vontade, o que a gente faz? Deus, não era assim que eu queria. Uai. Mas talvez é assim que Ele quer. Eu não queria que a mãe tivesse falecido, mas foi assim que Ele quis. E quem sou eu para julgar a Deus? Simplesmente nós temos que falar, Deus, seja feita a tua vontade. Então, Eduardo, eu sou novo nessa igreja, tem um dia, Deus está te chamando para você ser voluntário dessa igreja. Independente se você tem 5, 10, 15 anos, 20 anos, porque tem gente que tem 10 anos na igreja e nunca fez nada. Glória a Deus. Nunca trouxe ninguém para a igreja, nunca trouxe ninguém para os caminhos. Não falo nem para a igreja, mas falo para os caminhos. Vou dizer uma coisa. Na hora que você está fraco, na hora que você está forte, é porque na hora que você depende 100% de Deus, aí Ele vai te capacitar. Aleluia. Ele vai te fortalecer. Eu creio, Jesus. Deus não quer saber de tempo de igreja, porque aqueles discípulos eles não tinham tempo de igreja. Eles não tinham 10 anos de evangelho, eles não tinham 5 anos de evangelho, não tinham 15 anos de evangelho. Aleluia. Eles nem conheciam o evangelho. E Deus os chamou, e Deus os capacitou. Deus está te chamando nessa noite, Aleluia. para você sair do seu banco e começar a servir. Eu creio. Eduardo, na próxima reunião dos voluntários já vou estar aqui, você é o primeiro a chegar. Ah, mas eu não sou batizado, eu não quero saber disso. Nós vamos ter o batismo no final do ano e você vai batizar. Mas você deve começar a servir. Não espere para amanhã, eu sou novo. Como eu falei, nós viramos construir em cima de alicerces. Você, mesmo sendo novo, você é chamado para edificação. Porque cada dia mais eu começo a seguir, servir, eu vou ser capacitado, eu vou ser fortalecido, eu vou ser edificado pelos meus irmãos. Cada vez que eu me envolvo na igreja, eu começo a receber cargas positivas. Deus. E eu vou me capacitando. É como aquela frase diz: me diga com quem eu ando, eu direi quem tu és. Uma coisa assim. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Com quem você tem andado? Quem tem sido suas amizades? Quais têm sido suas influências? Aleluia. Você tem influenciado a sua vida? Será que eles têm te funcionado? Será que eles têm te levado, te aproximado de Deus ou têm te afastado de Deus? Então quando eu começo a me disponibilizar para servir, todos os dias eu serei capacitado. Todos os dias que eu me servir, que eu estiver na escala dos voluntários, que eu estiver servindo na igreja, servindo da igreja, eu vou estar sendo fortalecido, eu vou estar sendo capacitado. Eu vou estar sendo edificado, automaticamente eu vou estar edificando, porque para mim o evangelho é uma via de mão dupla. Eu ensino e eu aprendo. Vocês acham que eu só ensino vocês? Eu aprendo muito com vocês. E a partir do momento que nós começamos a andar juntos, nós começamos a nos edificar. Aleluia. Eu começo a te alimentar, você começa a me alimentar. Glória a Deus. E aí eu não vou ter a falta. Até mesmo de alimento físico mesmo. Às vezes você vai saber conhecer a história do seu irmão, vai saber o que ele precisa e você vai ajudar ele. Igreja é isso. Jesus não disse que nós devemos edificar outros somente espiritualmente, não. Jesus ele cuidava dos seus por completo. Ou você acha que os discípulos eram alimentados como? Ele sabia que ele tinha 12 para poder alimentar, para poder sustentar. E ele disse: vamos comer. Zaqueu, desce daí, que hoje vai ter salvação na sua casa, mas vamos comer lá na sua casa também. Prepara o banquete, porque Zaqueu é o quê? Encontrar rico vocês. Prepara aquela mesa. Neemias, ele estava reconstruindo o muro. Os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos. Estava tapando as brechas. E aqueles 3 homens chamam Neemias: desce aqui, vamos nos encontrar para conversarmos. Mas o que aqueles homens estavam fazendo? Tramando contra Neemias. Só que Neemias, ele era guiado por Deus. Era um homem temente a Deus, e a Bíblia declara que Deus ele nos alerta. O que Neemias fala para ele? Vou nada. Você acha que vou sair daqui da cidade fortalecida? Será que eu vou sair daqui da proteção dos muros de Jerusalém para ir encontrar com vocês? Não vou mesmo. Eu vou ficar onde Deus me colocou, vou ficar na posição onde Deus me colocou. Mas hoje nós estamos saindo da posição em que Deus te colocou. Meu Deus. Neemias falou assim: você acha que eu vou sair daqui? Estou aqui debaixo da mão de Deus, Deus está me protegendo. Você acha que eu vou ouvir a voz de vocês? Vou ouvir conversinha de vocês? Quando de nós muitas vezes perdemos a bênção porque ouvimos conversa do outro?
Tapar buraco significa não sair da posição que Deus te colocou. Se Deus te colocou aqui, por que você vai para outro lugar? Se Deus confiou algo na sua mão, por que você vai largar? Porque quando isso acontece, tanto você como a cidade fica vulnerável. Eu falo por experiência própria com outras pessoas. Na passada por nossa igreja, Deus confiou posições na mão dessas pessoas. Essas pessoas saíram da posição e eles estão aí vulneráveis. Tem muitos que estão até fora da igreja. Porque quando nós nos afastamos, quanto mais distante nós estamos dos muros da cidade fortificada, mais fácil nós somos presos para quem? Para o inimigo. E Neemias sabia disso. Ele falou assim, se eu sair desses muros, eu vou ficar o quê? Vulnerável aos ataques do inimigo. Quantas pessoas estão vulneráveis ao ataque do inimigo porque estão fora da cidade, estão fora da presença de Deus, estão fora da posição onde Deus colocou. Se Deus confiou, ei, você vai ser um voluntário, seja voluntário. Deus me colocou aqui, o pastor falou, você está chamando você? É porque Deus através dele está te chamando. Seja fiel no pouco, que sobre muito eu te coloco. Se Deus te confiou uma pessoa para você cuidar, cuide dela. Porque daqui a pouco Deus vai te confiar 2, 3, 4, 5. Mas não sai da posição que Deus te colocou. Quando as pessoas estão aí destruídas, estão fácil presas para o inimigo porque saíram da cidade, saíram para fora dos muros. E aí começamos a aprender que toda fortaleza tem as suas torres de vigias. Todos os muros tinham lugar onde ficavam os atalaias. O que são atalaias, Eduardo? São os vigias. Talvez você já viram aqueles filmes onde tem os muros e tem aquelas cabines mais altas. E ali ficavam os atalaias. Porque os atalaias eram o quê? Os vigias. Porque ali em cima eles tinham uma ampla visão. E aí dava a possibilidade de esses atalaias fazerem o quê? Uma antecipação de ataque. Porque quanto mais alto eu fico, mais visão eu tenho. E aí de longe eu sei que o inimigo está vindo. Nós temos que ser atalaias. Vigiar. Não cair na conversa. Sambalate, Gesem. Quantos Sambalate, Gesem tem nas igrejas? Que vão lá no irmão, ih rapaz, isso. Vai tirar você da igreja. E quantos de nós infelizmente estamos ouvindo isso, estamos saindo dos muros e ficamos o quê? Vulneráveis. Desafio a você hoje, não saia da posição em que Deus te colocou. Está no caminho, continue. Aí, Eduardo, eu errei. Quero saber, continue. Porque é errando que nós acertamos. Glória a Deus. Você já nasceu acertando tudo? Tudo que você fez na sua vida você acertou? Não. Porque nós somos falhos. Somos pecadores, erramos, acertamos. Mas eu só consigo acertar a partir do momento que eu erro. Porque aí eu vi onde eu errei. Opa, eu errei aqui, agora eu não vou errar mais. Porque já sei que se eu for por esse caminho, vai dar ruim. Não é assim que a vida é? A estrada para o sucesso se chama fracasso. Ninguém na vida só tem sucesso. Eu vejo pelos meus pais. Tiveram muitas dificuldades, muitas falhas, muitos erros. Nós também tivemos na nossa igreja. Mas nós não paramos por causa das falhas. Nós perseveramos. Então vamos daqui para frente. Não sai da posição que Deus colocou. Se Deus está chamando para ser voluntário dessa casa, seja voluntário. Aleluia. Se Deus está chamando para você servir como, Eduardo, Eu creio. quem sou eu? Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Aleluia. E Ele te chama pelo seu nome. Se você está aqui, você não está aqui por acaso, é porque Ele tem algo para fazer com você aqui dentro. Porque através de você, vidas podem ser alcançadas. Como assim, lá? Eu não prego. Porque muitos de nós achamos que as únicas duas funções que existem na igreja é pregar e cantar. Não, eu canto. Chego na igreja, eu sou cantor, sou pregador. Mas ninguém fala assim, eu chego na igreja, eu quero lavar o banheiro, pastor. Não, pastor, eu quero servir envelope. A obra ela começa desde lá de fora. A partir da recepção. Até o momento que a pessoa vem. Porque se você não é bem recepcionado, você ia chegar aqui dentro como? Coração fechado. Porque muita gente ia falar, não, mas só ganha pessoas para Jesus aquele que prega e faz aquele apelo bonito, que vai um monte de pessoas lá na frente, que muitas das vezes vai 10 e só fica um. A Bíblia declara que Jesus ele curou
10 leprosos. Quantos voltaram? O negócio não é quantidade, mas sim qualidade. Nós podemos estar com poucos, mas poucos com qualidade, que servem, que querem viver a cultura do voluntariado. E que é isso, Eduardo? A cultura onde que todos da igreja servem, vestem a camisa. Porque a partir do momento que você está na recepção, você está no templo, você está no computador, você está no som, você está fazendo a obra de Deus. Glória a Jesus. E pessoas são alcançadas por causa de você. Porque sem você fazer, sem você servir, a igreja não funciona. E como pessoas serão alcançadas muitas das vezes? Aprendam isso. Não sai da posição em que Deus te colocou. Se Deus não te confiou, você está na recepção, sirva a camisa e recepcione com o seu melhor. Se o pastor me confiou lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro dando o meu melhor. Porque servir a Deus, a Bíblia declara que Jesus ele fez o quê? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Uma coisa que ninguém gostava de fazer, que era coisa de escravos. Jesus ele vai lá e lava os pés dos discípulos. O rei lava os pés dos servos. E nós não somos nada, queremos ser servidos. Ele era Deus. Ele nos serviu. E nós não somos nada, queremos ser servidos. Nós sempre queremos trocar a lógica de Deus. Não é assim que funciona. Nós temos que servir. E a partir do momento que eu vou servindo, vou amando, vou me dedicando, Deus ele vai o quê? Me capacitando, Ele vai me abençoando, Ele vai me transformando, Ele vai me dando graça, Ele vai me dando misericórdia. E as coisas vão fluindo. E a terceira e última coisa dessa noite. Não se pode abrir buracos na fortaleza inimiga sem antes tapá-lo em nossa própria vida. Muitas vezes nós estamos na igreja e simplesmente se preocupamos com o outro. Esquecemos de nos autoavaliar. Faça uma autoavaliação de você todos os dias. Quais são as brechas que eu preciso tampar na minha vida? O que eu preciso de melhorar? Você tem que ser a mudança que você quer no mundo. Porque todo mundo quer mudança. Como você quer que o Brasil mude aqui? Ninguém? Amém, então vamos continuar assim mesmo. Deixa o pau quebrar. Nós queremos a mudança, mas não queremos mudar. Reclamamos, mas não fazemos por onde? Seja a mudança que você quer na outra pessoa. Se eu quero que a outra pessoa seja boa, seja bom com ela. Nós temos que todos os dias nos autoavaliar. Deus sempre, todas as manhãs, a Bíblia declara em Lamentações 3, Ele nos dá uma nova chance de recomeçar todas as manhãs. Recomece, pergunte, quais são as brechas que eu preciso tampar em mim? Quais são as brechas que eu preciso melhorar? Quais são as atitudes que eu preciso melhorar? Seja sempre a sua melhor versão. Aleluia. Procure ser a sua melhor versão todos os dias. É isso. Porque a partir do momento que nós começamos a fechar nossas próprias brechas, aí nós teremos condições de abrir brecha na fortaleza do inimigo. Eduardo, quem é o meu inimigo? É o meu irmão que está do meu lado aí? Não. É uma pessoa? Não. É o inimigo das nossas almas, é o diabo. Ele é o nosso inimigo. E a partir do momento que eu começo a servir na igreja, começo a me fortalecer, me capacitar, aí eu vou ter condições de resgatar aqueles que estão sob o domínio do diabo. Quando isso acontece, as muralhas precisam ruir, precisam cair. Porque olha que interessante. E quando há desobediência, aonde há desobediência, os muros de proteção caem. A partir do momento que eu saio da posição que Deus me colocou, Deus ele não tem mais compromisso com você. Quando você não tem compromisso com Ele, Ele não tem compromisso com você. A partir do momento que eu saio da cidade, eu fico desprotegido. Quando eu saio da presença de Deus, eu fico o quê? Desprotegido. Quando eu saio da posição que Deus me colocou, eu fico desprotegido. Porque eu estou desobedecendo a Deus. E quando eu desobedeço a Deus, a proteção ao nosso redor é removida. E é por isso que a Bíblia declara que 7 vezes mais diabo entra em você. E a sua vida fica 7 vezes pior. Eu vou te dar um exemplo que muitos daqui já devem conhecer. Você já conheceu alguém que está afastado da igreja? Você já viu que essa pessoa é pior do que a pessoa que já não estava dentro da igreja? Não estava no caminho? Nem vou falar de igreja, eu falo do caminho. Eu conheço muitas pessoas que estão afastadas do caminho, que a vida dela está pior do que antes de ela conhecer Jesus. Sabe porque a Bíblia declara que aquele diabo que estava dentro dela e saiu dela,
Quando ele volta, ele traz mais 7. Aí é para acabar com a vida da pessoa. Eu estou desprotegido. Estou desprotegida. Então neste momento eu quero desafiar vocês nessa noite a fortalecer os muros contra os ataques daqueles que nos desestabilizam. Porque muitas pessoas, quando você começar a caminhar, você começar a ir para a igreja, você vai ver que vai muita gente para falar no seu ouvido. Ih, lá, virou crente agora, ó, tá carregando a Bíblia, tá na igreja. Por quanto tempo? Começam a falar para o quê? Te desestabilizar. Para tirar você do foco. Para tirar você do caminho. É o que mais vai aparecer. Para te aproximar de Deus vão ser poucos. Mas para te tirar das presenças de Deus vai ser muitos. Ô irmão, poxa, fim de semana chegou. Vamos sair para sábado, sextou. Para te chamar para o boteco todo mundo te chama. Para a igreja são poucos. Quem já viu isso? Então nós temos que fortalecer nossas brechas, tapar nossos buracos, fortalecer nossos muros. Mas não contra pessoas que querem se relacionar conosco. Porque evangelho é relacionamento. Não existe evangelho sem se relacionar. Nós estamos aqui em constante, Jesus estava em constante relacionamento com as pessoas. Nós temos que se abrir para o próximo, se relacionar, conhecer o outro, acessar a vida das pessoas e deixar que elas acessem a nossa vida, para que nós possamos ser a porta de acesso a Deus para a vida delas, aqueles que estão lá fora precisando. Porque muitas vezes nós fortificamos tanto nossos muros e fazemos tantos muros de uma tal forma que esses muros ficam entre nós e as pessoas. Hoje eu vejo as pessoas criando mais muros do que criando pontes. Porque muro impede eu passar, mas ponte me liga ao outro. Ponte nos liga. Ei, evangelho é ponte de ligar eu a você, você a mim, nós a outros que precisam ouvir a palavra. Porque através de você, através do seu testemunho, através da transformação da sua vida, pessoas podem ser curadas, libertas e transformadas. Pessoas podem conhecer Jesus através de você. Então cuidado com os muros que você tem criado entre você e aquelas pessoas que precisam. Porque muitas vezes quando começamos a vir para a igreja, nos tornamos tão religiosos que nós falamos assim, não, eu não vou mais lidar com meus amigos lá do mundo, né? Porque nós criamos muito esse hábito da igreja, de mundo, e quem está no mundo e quem está na igreja. Eu te pergunto você que através de você pessoas têm conhecido a Jesus. Às vezes você nem precisa falar, só as atitudes que você tem já fala por si próprio. Quantos saduceus, quantos fariseus, quantos escribas vinham contra Jesus, Jesus ficava calado. Pode bater. Mas a atitude de Jesus falava por si próprio. O amar o próximo, o cuidar do próximo. E é isso que Ele quer de nós. Que possamos a cada dia construir pontes que nos liguem aquelas pessoas. Porque muitas vezes nós se tornamos tão religiosos. Não, não tenho mais contato com aqueles amigos meus não. Os caras não valem nada. Mas está errado. Porque é através de você que eles vão conhecer Jesus. É por isso que Jesus estava sempre constante em festas mundanas, estava no meio daquela galera da pesada, porque era lá que ele encontrava os perdidos e trazia pro caminho. Então nessa noite eu quero desafiar você. Aleluia. Nem sempre tapar buracos é uma coisa ruim. A mensagem dessa noite ela quer nos mostrar isso. Que muitas vezes não é uma coisa sem importância. Ser tapador de buraco não é ser coadjuvante, mas é uma tarefa importante para a igreja do Senhor. Porque através de você tapar os seus buracos, você pode tapar o buraco do seu irmão também, ajudar ele. Eu quero que você grave muito bem isso que eu vou te falar agora. Lembre-se sempre que o insucesso da sua igreja é o seu também. Como assim, Eduardo? Se a igreja deu errado, é culpa do pastor. Não, mas se deu algo errado, é culpa do pastor. A igreja somos? A igreja somos? Nós. O insucesso da igreja é o meu e o seu insucesso. Se nós queremos que a nossa igreja tenha sucesso, não estou falando de financeiro, porque isso Deus acrescenta, Deus vai te abençoar e você vai dar muito mais. Mas tantas pessoas falam, a igreja deu errado, não sei o quê. E também é erro seu. E quando nós queremos o céu da nossa igreja, nós fazemos por onde?
disponibilizar, de ajudar financeiramente, de vestir a camisa, de servir, braçar, toma aí braço. E aí quando começarmos a servir, você vai ver que esse lugar vai ficar pequeno para tanta gente que vai estar nesse lugar, sabe por quê? Porque elas serão alcançadas através de vocês. Quando nós unimos como igreja, pega na mão do teu irmão que está suado aí, pega na mão dele. Se nós nos unimos como igreja, ser fortalecida, essa corrente, a Bíblia declara que a união ela faz A força. Não vai ter inimigo que consegue derrubar essa igreja. Não vai ter inimigo que vai conseguir derrubar essa casa. Aleluia. Mas nós temos o quê? Se unir. Pegar um na mão do outro. Vamos junto, pastor. Estamos juntos. O que precisar, estamos aí. Glória a Deus. Independente se você entrou na igreja ontem ou hoje, você já pode começar a servir. Você já está preparado para isso. Então nesse momento eu quero convidar você para orar.